Olá, você que nos acompanha aqui no canal do Instituto Brasil Israel no YouTube. Como em toda sexta-feira, estamos com a jornalista Daniela Kresh para falar sobre os principais assuntos da semana em Israel. Quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, a sua inscrição em nosso canal. Acabamos de bater, Dani, 18 mil inscritos aqui em nosso canal no YouTube e pedir também para você deixar o seu comentário aqui embaixo, porque é muito importante a participação da audiência do Expresso, que está sempre comentando, dando sugestões, feedbacks, elogiando, e a gente fica muito feliz com a participação do público que comparece aqui a cada semana. Dani, vai chegando ao fim, né, essa primeira fase aí do acordo de libertação dos reféns, né, que estão em posses, né, estavam em posses do grupo terrorista Hamas desde 7 de outubro. É, foi uma semana muito movimentada em Israel. A gente comentou na semana passada que no sábado ia ter a libertação de 6 reféns, o que aconteceu. Essa semana também teve o enterro da família Bibas e também outros reféns que retornaram a Israel em caixões. Então, desde a última edição do Expresso, foram devolvidos em Israel os últimos 10 reféns dessa primeira fase do acordo de cessar-fogo, que, lembrando, começou no dia 19 de janeiro, há 41 dias. E aí, Dani, dentro de tudo isso que aconteceu, dessa semana muito difícil em Israel, como é que tem sido esses dias aí e, né, que teve muitos enterros de reféns, e aí a gente fala aqui principalmente o da família Bibas, né? Pois é, né? Quer dizer, desde que a gente falou da última vez, a gente falou dia 21, né? Uma semana atrás, então a gente teve no dia 22, no sábado, a libertação de 6 reféns vivos, né? Elia Cohen, o Omer Venkert, Omer Semtov, Tal Shoham, a Vera Mengistu e Shamal Said. Por falar do a Vera, você fez o podcast essa semana, né? E eu conheço, é sobre a história do Avera Mengistu, né? A gente ficou feliz em vê-lo, né? Vivo, em pé, sendo devolvido, né? Apesar de que, enfim, o estado de saúde mental, tanto do Avera quanto do Hisham al-Said, que é um beduíno muçulmano, árabe, israelense, cidadão de Israel, que também estava quase 10 anos na faixa de Gaza, refém na faixa de Gaza. Esses dois, né, o Evera Mengistu e Hisham al-Assad, foram os únicos que não foram sequestrados no dia 7 de outubro de 2023. Eles estavam com o Hamas já há muito tempo antes, né, por 10 anos, 9, 10 anos. O estado de saúde deles não está bom, principalmente do Hisham al-Said, que parece que está apático e o estado de saúde mental dele está péssimo, ele não está falando, não está quase colaborando com a família, ele piorou muito o estado de saúde dele e parece que ele foi torturado lá também. O do Avera, a gente sabe um pouco menos da situação, ele também não está bem na saúde mental, parece que ele não estava entendendo o que estava acontecendo, tanto que o irmão dele falou, ele entendia que alguma coisa boa estava acontecendo, mas se ele entendeu o que estava, né, o que aconteceu, o que estava acontecendo na libertação dele, ainda está, né, a gente ainda vai, eles vão, eu espero que eles melhorem, né, consigam falar um pouco mais, mas a saúde mental deles está muito, muito ruim, a saúde mental de todos os sequestrados, todos os reféns, né, mas especialmente do Avera e do Hisham, que já tinham problemas mentais antes, né. Então a gente teve essa libertação dos 6 vivos, né? Claro, com aquele desfile, aquele show de horrores do Hamas, aquele circo dos horrores, menos o beduíno, né? O Hisham al-Said, que eu estava falando agora, que tem problemas mentais, não foi libertado junto com os outros, porque o Hamas falou, ele é muçulmano, então a gente vai respeitar e não vai fazer o show de horrores. Absurdo, não fez o show de horrores, não fez o teatrinho, né, aquele circo de desfilando os reféns na frente de público, batendo palma e com um palco todo enfeitado com dizeres antissemitas que não deixariam Hitler e Joseph Goebbels muito felizes, sendo ao vivo, né, os caras sendo libertados ao vivo. É ridículo, a gente já falou bastante dessas cerimônias grotescas, né, do Hamas, mas então teve de novo essas cerimônias grotescas, eles também
magérrimos, todos com problemas de saúde, com problemas físicos, foram torturados. Enfim, depois eu vou falar um pouco mais sobre como é que foi o cativeiro, né, os primeiros testemunhos de como é que foi esse cativeiro dessas pessoas. Então, foi no sábado passado. E aí, no dia 27, quer dizer, ontem, né, na quinta-feira, foi antecipado, na verdade, era para terminar amanhã o acordo de cessar-fogo, esse acordo de devolução dos reféns, a primeira fase. Eram 33 reféns, esses 33 já foram devolvidos, sendo 7 deles mortos, né? Mas era para terminar amanhã, mas tudo foi meio adiantado, porque teve muitas confusões no meio, a gente falou bastante, teve uma refém civil que não foi devolvida na hora certa, teve o corpo da Shiri Bibas, que não era o corpo da Shiri Bibas, enfim, no final das contas, então, acabou que o acordo terminou 2 dias antes, que foi ontem, né, com a devolução dos últimos 4 corpos, do Itzik Algarat, o Tzahi Idan, o Adi Halome e o Shlomo Mansur, que os 4 corpos foram devolvidos em caixões ontem também. Pelo menos nesse caso não teve teatrinho, não teve circo, porque na devolução dos corpos da família Bibas, né, da Shiri Bibas, que na verdade não era nem o corpo dela que estava lá no caixão, mas a Shiri Bibas, o Kfir Bibas, o Ariel Bibas e o Had Lifshitz, né, na semana passada, eles fizeram uma cerimônia grotesca com caixões em cima do palco, criancinhas assistindo e recebendo, e com musiquinha, criancinhas cantando, e confete, quer dizer, um negócio assim que até a ONU, pela primeira vez, se pronunciou e falou, ai, não é legal isso, né? Só quando tem caixão de criancinha é que a ONU talvez fale alguma coisa, mas desde o dia 19 de janeiro, desde a primeira libertação das primeiras reféns, né? Aquelas primeiras civis, depois teve as reféns, as soldados observadoras e tudo. Desde então estava tendo circo de horrores e cerimônias grotescas, né? Ninguém falou nada, a ONU não falou nada, o Conselho de Direitos Humanos da ONU não falou nada, as ONGs mundiais de direitos humanos não falaram nada, né? É um cinismo, uma coisa horrível. Então, o que aconteceu? Com a volta dos corpos, né, da Shiri Bibas, que acabou sendo entregue no dia seguinte, né, o corpo dela, quer dizer, eles sabiam onde estava o corpo dela, não é que perderam o corpo dela. De propósito, na minha cabeça, foi de propósito que eles mandaram um corpo errado de uma outra mulher. Também nem se importam com a mulher palestina que eles mandaram o corpo no lugar da Shiri Bibas, né? E aí, com a devolução, então, ficou essa expectativa dos enterros, né? Porque, como eu falei, 7 dos reféns retornaram mortos, né, em caixões, foram sequestrados vivos e voltaram mortos, né? Sendo que alguns deles foram mortos no próprio dia 7 de outubro, mas alguns morreram em cativeiro. Né? Aliás, é o caso dos Bibas, né? Da Shiri Bibas, do Kfir e do Ariel. O Kfir tinha 9 meses de idade, o Ariel tinha 4 anos de idade e a Shiri, com 32 anos de idade, foram sequestrados junto com o marido dela, né, com o Yarden Bibas, que na verdade foi levado por uma outra facção de terroristas, foram separados. O Yarden ficou 500 dias no cativeiro, sendo maltratado, torturado, aquela coisa toda, perdeu 40%, 60% da massa corporal, e não sei o que, e voltou, e foi devolvido algumas semanas atrás. A gente falou bastante da volta dele. Mas a família toda dele foi assassinada. Os pais da Shiri Bibas, o pai era argentino, né, e a mãe era peruana. Os pais foram assassinados no próprio dia 7 de outubro de 2023, mas a Shiri e os 2 nenéns, as 2 criancinhas ruivas, né, foram levadas e chegaram a sobreviver em cativeiro por algo em torno de 1 mês. Ninguém sabe exatamente quanto tempo. Agora, com os corpos, né, sendo devolvidos, a patologia pôde identificar como que eles morreram, né? E eu não vou dar todos os detalhes aqui, porque foi um pedido da família Bibas de não dar todos os detalhes, porque a gente sabe mais do que o porta-voz do Exército falou, o porta-voz do Exército, né, israelense falou, como eles foram mortos de uma maneira muito vaga, né? Porque o Exército falou com a família dos Bibas, né, e perguntou
se podia falar isso, isso e aquilo, e eles deram autorização para falar só aquelas coisas. Só que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu decidiu contar mais detalhes, sem perguntar para a família Bibas, sem pedir autorização da família Bibas, sem nem falar com a família Bibas. Ele resolveu começar a contar vários detalhes de como eles foram assassinados, que são detalhes escabrosos e escatológicos, óbvio, né? Terríveis. E a família Bibas teve que emitir um comunicado pedindo ao primeiro-ministro não fale, porque a gente não quer, pelo respeito. Né? Mas, obviamente, tem muita gente que vai usar a família Bibas como, né, sei lá, arma de propaganda israelense. É horrível dizer isso, porque é verdade, eles foram assassinados escabrosamente, terrível, e eles são um exemplo da crueldade e da falta de empatia e de humanidade do Hamas, com certeza. Mas você não precisa dar todos os detalhes para passar essa mensagem, para ficar claro que é isso que o Hamas é. Matador de criancinha, assassino de criancinha. Tá? Então, o que eu vou dizer é que, como que eles foram assassinados, eles não foram assassinados, obviamente não foram assassinados por ataque aéreo israelense, que é o que eles disseram, e até hoje tem gente que acredita nisso, não foram assassinados por ataque aéreo, eles não foram baleados, eles foram assassinados com as próprias mãos, é o máximo que eu vou dizer, tá? E os corpos deles foram manipulados para dar a entender, talvez, que eles tivessem sido mortos num ataque aéreo, mas não foram. Tá? Então, esse é o máximo que eu vou dizer aqui, a pedido da família Bibas. Tá? E aí, como eu falei, a Shiri Bibas ela era filha de um argentino com peruana, então ela falava espanhol. Inclusive, a família Bibas, né, tinha uma parte muito grande na Argentina, que inclusive os argentinos estão muito mais sensíveis ao caso dos reféns israelenses por causa dessa proximidade. Como eu já falei muitas vezes, dos kibbutzim em volta da faixa de Gaza, né, na fronteira com a faixa de Gaza, não em volta, na fronteira com a faixa de Gaza em Israel, muitos latino-americanos foram morar lá, muitos imigrantes judeus latino-americanos, principalmente argentinos, mas também de outros países de habla hispânica, e também muitos brasileiros. Perto da faixa de Gaza, 7 quilômetros da faixa de Gaza, não é exatamente na fronteira, só um pouquinho, só uns 2 ou 3 quilômetros além de Beeri, por exemplo, que é um dos kibbutzim que foram mais afetados, tem o kibbutz Brod Hail, que é um kibbutz que foi assentado, né? Quer dizer, ele não foi fundado por brasileiros, porque teve que passar uma fundação por egípcios antes, mas em um certo momento os egípcios saíram, os judeus egípcios saíram e entraram muitos brasileiros, tanto que até hoje fala-se português nas ruas, muita gente fala português lá, muitos brasileiros, tem festa de samba. Na década de 70 e 80 aqui em Israel tinha um montão de roda de samba lá, ficou famoso lá o grupo, né, de samba de Berhail. Quer dizer, então tem muitos latino-americanos morando nesses kibbutzim, novamente, fazendas agrícolas socialistas, né? Então, muitos brasileiros e latino-americanos e argentinos morando lá. Então, a Shiri era filha de um argentino com uma mãe que era peruana. Os dois foram assassinados no 17 de outubro, né, pelo Hamas. Então, o Yarden, quando conheceu a Shiri, ele não era do kibbutz, ele era de fora do kibbutz, ele tinha ido trabalhar, fazer alguma coisa no kibbutz, e ele conheceu ela, se apaixonou por ela, e aí ele conta, nesse enterro, ele super abalado, obviamente, né, depois de passar 500 dias no cativeiro sendo torturado pelo Hamas, sair do cativeiro e ter certeza, porque ele não tinha certeza se a Shiri e os meninos tinham morrido, e aí ele teve a certeza, e aí teve que enterrar, quer dizer, 10 dias depois de ser libertado, depois de 500 dias de cativeiro, ainda teve que enterrar a mulher e os 2 filhinhos pequenos. Então, eu queria que você botasse um pouco aí do discurso dele, em que ele fala que ele chamava ela de mi amor, porque ela era filha de argentinos e argentino com peruana. מי אמור. אני זוכר את הפעם הראשונה שאמרתי לך מי אמור. זה היה ממש בתחילת הקשר שלנו. אמרת לי לקרוא לך ככה רק אם אני יודע בוודאות שאני אוהב אותך, ולא להגיד סתם. אז לא אמרתי את זה כי לא רציתי שתחשבי שאני ממהר להגיד, אני אוהב אותך. אז שירי, אני אגלה לך. אהבתי אותך כבר אז שאמרתי לך מי אמור. שירי, אני אוהב אותך ותמיד אוהב אותך. שירי, את הכל בשבילי.
את האישה והאימא הכי טובה שיש. שירי, את החברה הכי טובה שלי. מישמיש, זה הכינוי שלך. מי יעזור לי לקבל החלטות עכשיו? איך אני אמור לקבל החלטות בלעדייך? את זוכרת את ההחלטה האחרונה שלנו בממ"ד? שאלתי אותך, נלחמים או נכנעים? אמרת לי נלחמים, אז נלחמתי. שירי, אני מצטער שלא הצלחתי להגן עליכם. אם רק הייתי יודע מה יקרה, לא הייתי יורה. אני חושב על כל מה שעברנו ביחד, ויש כל כך הרבה זיכרונות טובים. אני זוכר את הלידות של כפיר ושל אריאל וכפיר. Acho que pode parar. בבית, Aí, quem quiser ver, a gente coloca embaixo tudo. As legendas estão em inglês, enfim, infelizmente não estão em português, mas para quem não entende inglês muito, porque ele falou muito rápido, só para voltar, né? Ele conta que ele chamou ela de meu amor, e ela falou, não me chama de meu amor se você não tem certeza que você está apaixonado por mim. Não use isso de uma maneira Tipo em vão, né? Irresponsável. E aí ele fala, vou te amo, eu vou te confessar que quando eu falei meu amor, eu já te amava, e enfim, você é minha melhor amiga. Tem uma hora que eles cortaram aqui uma parte que ele fala me proteja da vida, me proteja de tudo e me proteja de mim mesmo, me proteja do que eu posso fazer. Que é assim, tipo, caramba, me proteja de mim mesmo, tipo, ele está numa situação que é realmente difícil ver, né, ver alegria na vida depois disso, e, enfim, a gente espera que ele consiga se recuperar, né? É impossível se recuperar, mas ele consiga seguir adiante de alguma forma, né? E eu queria que você mostrasse uma foto de como, a foto que eu te mandei, de como estavam as ruas no cortejo para o enterro, né? Da Shiri e dos 2 filhos, que foram enterrados dentro do mesmo caixão, os restos mortais deles foram colocados dentro do mesmo caixão. Foram quilômetros até o cemitério, e as ruas cheias de pessoas com bandeira de Israel. Acho que eu te mandei uma outra foto que tinha as pessoas com cartazes, as pessoas chorando, passou ao vivo na televisão. Eu falei, né? É uma coisa meio tipo o enterro do Ayrton Senna, sabe? Uma coisa assim, tipo, comoção com todos, não só eles. Essa aqui fez um cartaz colocando desculpa, Shiri, desculpa, Ariel, né? O Ariel, desculpa, Pirpir, que era o apelido do Kfir. Quer dizer, tipo, as pessoas pedindo desculpas a eles por não terem conseguido protegê-los, né? Por eles terem sido mortos no dia 7 de outubro, quer dizer, no cativeiro do Hamas, né? Hoje, né, ontem, como eu falei, acho que tem um vídeo, né? Isso aqui, ó, dá para ver. Isso o caminho inteiro em direção nas pontes que o cortejo passava por baixo, as pessoas nas ruas com flores, com cartazes, com bandeira. Terrível. E muitas pessoas soltando balões laranjas, né? Em homenagem aos filhinhos, né? Ao Ariel e ao Kfir, que eram ruivinhos, né? Muita gente soltando balões amarelos e laranjas nesse dia, né? Amarelo, que é a cor dos reféns, né? Do pedido de volta dos reféns, e laranja por causa especificamente dos filhinhos ruivos, né? Da família Bibas. Hoje, como eu falei, ontem foi o último dia de devolução, que foram 4 corpos mortos, né? De civis. Eu não sei se... O Shlomo Mansur tinha 85 anos, era um cara também fundador de kibbutz, socialista, humanista, enfim, terrível. Acho que ele foi um dos fundadores do kibbutz Kisufim, também, que fica próximo lá à faixa de Gaza. E outros que são civis, homens civis, mas para o Hamas todo mundo é soldado, né? O Hamas, até o filho lá de 9 meses de idade é soldado israelense, eles não fazem a menor diferenciação entre soldados e civis, né? Para eles todo mundo é fair game, né? Então, teve um dos reféns que foram libertados ontem, que é o Tzahi Idan, que ele era absolutamente obcecado por futebol, apaixonado por futebol. Ele e as filhas, na verdade, uma das filhas dele foi assassinada na frente dele, a Mayan, com 18 anos, no dia 7 de outubro de 2023, assassinaram a filha, essa filha mais velha, acho que é a mais velha, de 18 anos, na frente dele, e levaram ele refém. E as outras,
o resto da família conseguiu sobreviver, felizmente, né? Então, ele e essa filha e outras pessoas da família tinham como é que chama? Ingressos VIP para o time de futebol que ele amava, que era o Hapoel Tel Aviv, e eles iam sempre em todos os jogos, tal, não sei o quê. Então, o Hapoel Tel Aviv fez uma homenagem, o caixão dele primeiro passou pelo estádio Bloomfield, que é o estádio em Tel Aviv do Hapoel Tel Aviv. Depois ele seguiu para ser enterrado, e aí tem uma reportagem da agência F em espanhol falando sobre essa homenagem e o enterro. Acho que você podia botar, porque em espanhol é um pouco mais fácil de entender. En el estadio Bloomfield de Tel Aviv, una multitud despide a Tzahi Idan, el rehén israelí cuyo cuerpo fue entregado por Hamas la noche del miércoles. Tzahi, de 50 años y seguidor del Hapoel Tel Aviv, fue secuestrado el 7 de octubre en su hogar en el kibutz Nahal Oz. Su hija mayor, Mayan, fue asesinada aquel día, mientras que su esposa y sus 2 hijos pequeños lograron sobrevivir. Según inteligencia israelí, Tzahi fue asesinado en cautiverio, aunque jamás culpa a Israel de su muerte. Ahora su ataúd recorrerá varios puntos del centro del país antes de ser enterrado en el kibutz Einat junto a su hija. El suyo es uno de los últimos 4 cuerpos entregados en esta primera fase del acuerdo de alto el fuego, pero aún quedan 59 rehenes en Gaza. De ellos, 32 han sido declarados muertos por Israel. Todos ellos deberían ser entregados en la segunda fase de este acuerdo que supuestamente entra en vigor el domingo. La incertidumbre, sin embargo, persiste. Jamás ha dado el Acho visto que pode bueno. parar aí, né? Só para mostrar como é que foi a cor, né, do Hapoel Tel Aviv, se é que não ficou claro, é vermelho. Então, todo mundo lá, e as pessoas levantando em um minuto de silêncio e tal, e tudo, e ele foi enterrado, então, junto com a filha dele, do lado da filha dele, que foi assassinada na frente dele, né? Agora, como ela mesma estava falando, a mulher da reportagem em espanhol estava falando, essa foi a primeira fase do acordo, né? Essa fase terminou. Agora deveríamos entrar numa segunda fase em que ainda existem 59 reféns na faixa de Gaza. Lembrando, foram 251 sequestrados no dia 7 de outubro de 2023, e agora ainda tem 59 lá. É muita gente, 59 pessoas. Dessas 59, a inteligência, né, de Israel, ou, enfim, através de vídeos também que mostram, né, sinais de vida, sabe-se que entre 22 e 24 estão vivos. Quer dizer, você tem entre 22 e 24 desses 59 reféns ainda estão vivos e estão lá ainda, nas condições mais desumanas que você pode imaginar. Pensa a pior condição de um cativeiro possível na história da humanidade. Eles estão passando por isso. Pensa as galés dos navios, sei lá o quê. Pensa na Bastilha, que jogavam as pessoas sem comida, presas por correntes. É assim que essas pessoas estão lá. Tá? Então, a gente sabe porque os que estão voltando estão contando. Né? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Então, são 22, entre 22 e 24 que ainda estão vivos. Só que não se começou ainda a negociar essa segunda fase, por vários motivos. Primeiro, porque o Hamas está muito animado com toda a atenção mundial que recebeu com suas cerimônias grotescas, e com, obviamente, né, muita gente que... o Hamas é maravilhoso, né? Teve hoje uma mulher lá, uma ativista palestina francesa, que deu uma entrevista numa rádio francesa dizendo que os bibas, né, a Shiri e as crianças não foram mortas pelo Hamas. Não, o Hamas não matou ela. As pessoas não querem ver. É que nem aquele filme, né, Don't Look Up. Né? Você não quer ver. Não quer ver, acredita no que... A verdade não vai mudar a sua ideia nunca. Se você achava que o Hamas era maravilhoso, nada vai mudar. Vai continuar achando que o Hamas era maravilhoso depois de tudo que o Hamas fez, né? Grupo terrorista mais nojento e odioso do mundo. Então, o Hamas ficou muito animado, e o Hamas começou, obviamente, a pedir mais coisas, né, em troca dos reféns que ficam, e, obviamente, do lado israelense, o primeiro-ministro Netanyahu, ele se sentiu, essas cerimônias talvez tenham
feito ele se sentir humilhado por Israel, ou sei lá, os companheiros dele de coalizão, principalmente, né, o pessoal mais de extrema-direita, que a gente sabe que são o fiel da balança do governo Netanyahu, infelizmente, começaram a falar: não, a gente não vai para a segunda fase de jeito nenhum, não vai deixar o Hamas, enfim, dizer que, né, fazer ver da vitória mais, libertar mais, porque cada desses reféns que foram libertados foram centenas ou milhares de presos palestinos acusados e condenados, né, e presos por terrorismo, assassinatos, né, foram libertados, né? Inclusive uma discussão muito grande aqui dentro, porque pessoas que tiveram seus entes queridos mortos por terroristas, e agora o terrorista saiu libertado como, né, como resgate por esses reféns que foram comercializados. Esses reféns estão sendo comercializados pelo Hamas em troca de assassinos, né? Então, essa extrema-direita não quer que continue isso, já fala de uma maneira mais clara. Eles preferem sacrificar esses israelenses que estão vivos ainda em Gaza, os que estão mortos, os corpos nunca mais seriam devolvidos, e muitas famílias querem seus corpos para poder fechar um ciclo e enterrar seus mortos, né? Essa extrema-direita diz que não tem que ter essa segunda fase, que quem ficou lá em Gaza ficou, e que tem que voltar à guerra. A guerra tem que recomeçar, porque, no final de contas, era um acordo de cessar-fogo. E o acordo de cessar-fogo terminou. Termina, na verdade, amanhã. Eram 42 dias de acordo de cessar-fogo. Então, a ideia é que, segundo essa extrema-direita que segura o Netanyahu pelos cojones, o que Israel tem que fazer agora é voltar a guerrear para tirar o Hamas do poder, acabar com o Hamas, aquelas ilusões que essa extrema-direita tem. Alguns, inclusive, uma minoria muito marginal, muito minoria, né? Espero que ninguém aí ache que é verdade, que todos os israelenses pensam assim, mas essa minoria quer recolonizar Gaza, entrar de novo em Gaza, fazer colônias israelenses. Ficaram muito animados com aquele plano do Trump de deportar todo mundo e fazer uma Riviera em Gaza, Riviera Mediterrânea em Gaza. Coisas ilusórias que nunca vão acontecer, que não estão nem na pauta, ninguém acha que pode acontecer, ninguém acha que seja feasível, pessoas riem disso aqui, entendeu? Mas essa extrema-direita acha que é possível, sei lá, e fica falando essas coisas. E o mais absurdo é realmente a ideia de que você pode sacrificar, então, esses 22 a 24 cidadãos em nome de um motivo ilusório, que seria essa coisa de que a partir de amanhã Gaza não vai existir. Os 2 milhões de palestinos de Gaza não vão existir mais. Não vai acontecer isso, né? Ninguém vai para lugar nenhum, nem Gaza, nem Israel, ninguém vai para lugar nenhum, e os dois têm que aprender a conviver um com o outro. É muito difícil. Por outro lado, o Hamas ainda tem a ilusão de que vai algum dia destruir Israel, acabar com Israel, matar todo mundo, ou deportar todos os israelenses, né? De volta para a Europa, né? Também ilusão e impossível, né, de acontecer. Portanto, é possível que a gente veja a volta da guerra em Gaza. Tá? Só estou avisando que é possível que a gente veja a volta da guerra em Gaza. Agora, eu não sei quanto tempo duraria essa volta, né, da guerra, porque, novamente, existe aqui um timeline político importante para o Netanyahu. Até dia 31 de março, ele tem que aprovar o orçamento em Israel. Se ele não aprovar esse orçamento, o governo cai. É pela lei. Se não aprovou o orçamento do país até dia 31 de março, o seu governo cai. E se o Netanyahu não agradar essa extrema-direita é capaz de não votar pelo orçamento, e o governo Netanyahu cai. Agora, para o Netanyahu é muito mais importante manter o governo dele no poder e ele continuar a ser primeiro-ministro do que 22 meros reféns que estão em Gaza. Qual a importância deles em nome do objetivo maior, que é ele se manter no poder? Tá? Porque então ele vai ter que votar à guerra para agradar a extrema-direita e se manter no poder.
E isso com a oposição já dizendo a ele que apoiaria o Netanyahu em qualquer decisão que tenha a ver com a retirada, com a volta dos reféns. Quer dizer, ele poderia aprovar o orçamento sem membros da sua própria coalizão, com votos da oposição, mas ele não quer isso, ele quer a sua coalizão votando em uníssono, né? Portanto, temos aí, talvez, ele queira empurrar com a barriga toda essa situação até aprovar o orçamento, e aí depois não sei o que ele vai decidir fazer. Agora, o que ele está tentando, na verdade, o plano, e para terminar aqui esse item, o plano que ele está tentando agora, em vez de entrar na segunda fase, que seria libertar os vivos, os homens vivos que ainda estão reféns no cativeiro, em troca de muito mais palestinos, e a retirada total de Israel, das tropas israelenses de qualquer parte da faixa de Gaza, inclusive na fronteira, né, aquela estrada Filadélfia, e o fim da guerra, na verdade, praticamente o fim da guerra, que é o Hamas quer, com a volta dos reféns. Então, a proposta agora do Netanyahu é aumentar a primeira fase. Quer dizer, ele faz assim uns jogos de, né, tá, em vez de falar que terminou a primeira fase, vamos para a segunda, ele quer assim, vamos adiar um pouquinho o fim da primeira fase. E aí vocês devolvem mais reféns e a gente devolve mais coisas. Quer dizer, ele quer meio que fazer aqui um truque de que, em vez de passar para uma segunda fase, a gente, na verdade, alarga a primeira fase, com devolução de mais reféns vivos. Não sei se vai dar certo, provavelmente não, mas quem sabe, eu já não digo mais nada, porque tudo é uma loucura, e desde o 7 de outubro de 2023 eu acredito até em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa, então pode acontecer, quem sabe. Até o acordo de cessar-fogo e libertação dos reféns pegou todo mundo, né, meio assim, a gente já sabia, já tinha uma possibilidade, mas a própria situação dos reféns, né, teve refém que a gente achou que estava morto e que estava vivo, que a gente não sabia as condições, como é o caso do Avera Mengistu, né, que, enfim, infelizmente voltou vivo, apesar das condições. E uma história, assim, de um dos reféns que voltaram essa semana, né, dos corpos, é do Shlomo Mansour, que ele é sobrevivente também do Farhud, né, que é um pogrom no Iraque. Ele era de Bagdá, né, Dani, no Iraque. Em 1941 teve um pogrom lá, e ele era sobrevivente desse pogrom, ainda muito criança, e infelizmente foi vítima do Hamas em 7 de outubro. Teve uma foto também, né, Dani, que você colocou aqui, que eu queria muito passar essa foto, que é a do beijo, né? Eu esqueci. Que é Esqueci essa. de falar disso. Enfim, pois é, isso aí eu até escrevi um texto, queria que, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, eu escrevi um texto chamado Os Beijos Infames, no site do IB, tá? Porque esse beijo ficou, né? Muita gente começou a fazer screenshot desse beijo, e muita gente pró-Hamas começou a dizer, viu só, o Hamas é bonzinho, olha o refém israelense sendo libertado, beijando a testa do Hamas. Eu vi na minha timeline do Facebook, pessoas falando, isso é o beijo da paz, isso vai ser demonstração de paz, olha só como o Hamas é bonzinho, devolvendo os reféns, ele até deu um beijo, dando a entender que assim, o refém provavelmente agora virou pró-causa Hamas, né? Pró-Hamas agora. O refém israelense, ele ficou 1 ano lá, foi tratado a pão de ló, bonitinho, lindinho, viu a verdade e se tornou pró-Hamas, tanto que está dando beijo no caso do Hamas. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Quem pensa isso, eu não sei nem o que dizer de pessoas que pensam isso. Né? Quer dizer, você está 500 dias no cativeiro, no pau de arara. Tá? A gente vai contar a história agora do Eli Sharabi, ele contando o que ele passou no cativeiro. Perdeu 60% do seu peso, porque comia um pão árabe por dia só, e olhe lá. Sem poder se levantar. O Omer Shentov, que é esse cara aqui, contou, ele não podia se levantar durante 500 dias. Acorrentado, os caras batendo neles, surrando eles, e aí sim, não, e aí quando saiu, beijou de alegria e felicidade. Obrigada, querido do Hamas. Gente, pelo amor de Deus, no meu texto eu explico. Eu tenho um vídeo aqui que mostra as cenas antes desse beijo. Ele beijou 2 caras, né? Que aí você vê
claramente que ele foi dirigido pelo diretor do evento, né? Porque o Hamas não tem dinheiro, né? Tá todo mundo morrendo de fome em Gaza, né? Mas o Hamas tem muito dinheiro, com todos os carros são novos, todas as roupas dos caras são são novos, todos os carros são novos, todas as roupas são novas. Eles têm não sei quantas cinegrafistas e câmeras e GoPros e não sei o que lá. Eles estão fazendo um documentário. Eles ficam entrevistando os reféns que estão sendo libertados. É uma coisa horrível, porque para eles o marketing do que eles estão fazendo é mais importante do que tudo. As pessoas falam, porque Israel, o marketing dos sionistas, não sei o quê, e o Hamas faz o quê? Sabe? O que é isso? O que é documentar com fotos e vídeos a libertação de pessoas que ficaram 500 dias no pau de arara, entendeu? Então, no vídeo dá para ver que o diretor lá meio que fala para ele assim, vai lá, não sei o quê, não dá para ouvir, né? Ele olha, fica assim, ele fica meio confuso, e aí ele fala com os dois caras que vão ser beijados também, não sei quem, e aí ele beija, e depois ele dá um tchauzinho, dá um risinho, assim, e tal. E as pessoas, né, as pessoas caem nisso, nessa lorota, entendeu? É impressionante como as pessoas não querem olhar para o cometa, don't look up, de novo, entendeu? Não, acreditam na lorota do grupo terrorista Hamas, de que o cara que ficou 500 dias em túneis, comendo uma pita por dia, está feliz da vida e beijou lá de felicidade, entendeu? Agora, o que pode explicar esse beijo também, obviamente, ele estava inebriado pela felicidade de estar sendo libertado, obviamente. Vai fazer tudo que o cara mandou ele fazer, sabe? Vai dar até tchauzinho. Eu não sei se eles foram drogados, se deram para eles algum tipo de pílula também de acalmar ou para ficar mais animado. Enfim, mas deu certo, né? Tem gente no mundo todo falando, viu só como o Hamas é legal, o cara até ficou feliz, deve ser amiguinho desse cara, deu beijinho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, ninguém nunca ouviu falar em síndrome de Estocolmo também. Nesse caso, não é nem síndrome de Estocolmo, não é nem que ele realmente se identificou com o seu guarda, com seu cara que estava, né, botando ele no cativeiro, não é nem que ele se identificou, não, depois quando ele voltou, ele falou tudo isso, né? Não estou falando que eu acho isso, ele voltou e contou essas coisas todas do Omer Shentov, né? Mas ele foi dirigido lá, ele vai fazer tudo que os caras falaram. E outra coisa que eu não falei aqui, e eu também não mostrei o vídeo para também respeitar um pouco as famílias, é que 2 reféns que ficaram lá foram levados para essa cerimônia bizarra de libertação desses 4, os vivos, né, que foram libertados no dia 22 de fevereiro, o Avera Mengistu juntos, sabe o que? 2 reféns foram levados para assistir, foram retirados dos túneis, colocados num carro, foram levados para assistir, e aí eles assistiram um pouquinho, fecharam a janela e levaram-nos de volta para o cativeiro, para os túneis, e eles chorando, e fazendo assim, e chorando, pelo amor de Deus, me livra, me socorro. Os caras filmaram isso e mandaram para as famílias desses 2 reféns, jovens, 2 jovens reféns, que foram filmados de cabelo raspado, com roupa de cinza, uma coisa, campo de extermínio, cabelo raspado, roupa não sei o quê, chorando, desesperados, magérrimos, pedindo, pelo amor de Deus. Aí o carro sai e eles voltam de volta para cativeiro. Quer dizer, quem não acha que isso é o cúmulo da crueldade? Sabe? Como pessoas podem fazer coisas assim? Entendeu? Parece que eles sentam todo dia e pensam assim, vamos fazer um brainstorming. Como é que a gente pode ser o pior possível e fazer as coisas ficarem pior ainda e torturar mais ainda todo mundo? Olha que legal. O que vocês acham de a gente levar os caras lá no cativeiro para ver a libertação depois de mudar? Boa ideia, vamos fazer isso. É isso. É isso que acontece. É tipo você pegar uma pessoa que está, sei lá,
5, 10 dias sem comer, sem beber água, e você leva numa churrascaria assim, aí você faz, sente o cheiro, olha a carne, olha a comida, olha não sei o quê. A pessoa acha que Ou as pessoas, deixa a os pessoa com fome. escravos, escravizados, que tinham que cozinhar para os seus, né, seus Senhores, né? senhores e não podiam comer. Sabe? E eu não entendo, porque algumas pessoas que estão defendendo esse beijo do Homer estavam achando que o Hamas é lindo, então adoram Ainda Estou Aqui, da Fernanda Torres, e acham absurda a ditadura ter colocado as pessoas no pau de Colocava arara, música para torturar, música felizinha, né? torturar, não sei o quê, e matar as pessoas. Que absurdo a ditadura fez. Mas o Hamas pode fazer com os israelenses. Os israelenses são maus. Então mata mesmo e faz a mesma coisa que a ditadura fez. Eu não entendo. É uma coisa assim, uma dissonância. Eu estou assistindo aquele seriado Severance, né? Ruptura. Parece que é uma ruptura. Quando se pensa né, no Brasil, na América Latina, é uma coisa. Aí quando você pensa em Israel, é outra. Né? Israel, tudo que não pode fazer na América Latina, pode fazer contra Israel. Aí pode, aí é bacana, aí é fair game, entendeu? Só pode ser ruptura isso, na cabeça. Quem vê ruptura vai entender o que eu estou falando. Mas, enfim. Tudo muito cruel. A gente deixar o texto da Dani aqui, também tem uma newsletter que acho que até citei na semana passada, que se chama A Semiótica do Terror, que mostra como que o Hamas, né, através dessa imagem, desse palco, dos vídeos que eles produzem, de toda né, essa bizarrice, né, que o Hamas faz na libertação dos reféns, esse show de horrores, dá para a gente chamar assim, né, a construção estética, porque cada foto, cada letra, cada palavra, cada posição ali, né, quando eles foram levar os caixões, né, dos Bibas e o que até um momento a gente achava que era o da Shiri Bibas, aquela imagem do Netanyahu, né, com sangue, com tudo aquilo Dente de ali tem vampiro, dente de sangue. vampiro, clássico antissemitismo, né, Dani, medieval. Tudo aquilo ali e as crianças naquele sangue ali, com o Netanyahu por trás, tudo isso tem um significado. A gente vai deixar o texto da Dani e essa newsletter aqui, porque muito interessante a gente entender, né, que não é coincidência para Não é o Hamas não coincidência, não existe. é assim. E E também se não é assim, né, uma coisa que é feita assim de uma hora para outra. Não, tem todo uma motivação por trás e todo um pensamento por trás. Né? E toda essa hipocrisia, né, das pessoas que dizem ser a favor da vida, né, que são contra a tortura, contra não sei o quê, mas você vê, né, um grupo terrorista, fundamentalista, homofóbico, machista, torturar, violentar, abusar de pessoas, né, não só judeus, né, tailandeses, muçulmanos, igual o Hisham, que a gente trouxe aqui, né, numa situação de saúde mental muito ruim, né? A Dani comentou aqui a tragédia que é a história do Hisham. Então, e uma coisa, Dani, que me incomodou em tudo isso, assim, foi a velocidade das pessoas falarem, foi o bombardeio israelense que atingiu. Mas é Se óbvio, qual... vai acreditar. É porque você acredita já no que cabe no seu bingo ideológico, né? Você E aí acredita parece naquilo que já está na sua cabeça, faz sentido na sua cabeça já. Porque você já na é época da preconceituoso. pandemia, que as pessoas, os negacionistas falavam, não, porque a vacina dá isso, a vacina não sei o que, é a mesma lógica, né, de É a Israel, o mesma lógica, sionismo, idêntica. né, essa coisa de um lado do espectro fala, tudo é comunista, tudo é não sei o quê, e do outro fala, tudo são sionistas, tudo sem base material nenhuma, né, pessoas que criticam, né, principalmente pessoas do campo progressistas, que criticam a extrema-direita e setores da direita por falta de credibilidade, de materialidade, de provas é, em acusações, em questões, utiliza a mesma dinâmica, né? E aí a gente não tem como, né, chegar de que é puro antissemitismo, que é puro ódio, que faz com que é isso, é o preconceito, né? Você estabelece conceitos e verdades e opiniões antes da materialidade, da certeza do fato. Eu E Dani, acho que entrando quem é a favor do Hamas é terraplanista. negacionista da realidade, total. Mesma Porque coisa. você pode ser a favor da causa palestina, você pode criticar o que Israel fez em Gaza. A gente mesmo aqui já trouxe diversas vezes essas imagens bizarras de soldados com sutiãs de mulheres palestinas, violações de presos palestinos. A gente comentou, trouxe, relata, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Assim, né? Você apoiar o que o Hamas faz, que é fundamentalismo religioso absurdo, reacionário,
negacionistas da realidade. Dani, entrando no segundo assunto dessa edição do Expresso, a gente já pincelou aqui um pouco das condições dos reféns do cativeiro, mas essa semana o ex-refém, o Eli Sharabi, deu uma entrevista trazendo detalhes de toda essa barbaridade, essa brutalidade, né, acho que falta até palavras para a gente definir as condições dos reféns em Gaza, né? Pois é, esses reféns estão saindo, principalmente os mais recentes, porque primeiro foram mulheres civis, não sei o quê, que foram tratadas melhor. Não foram abusadas sexualmente, foram não sei o quê, mas os homens, que eles consideram todos soldados, mesmo velhinhos de 85 anos, obviamente tiveram um tratamento bem pior no sentido físico, né? Não mental. Também não sei em termos de abuso sexual, talvez tenham sofrido também, talvez não falem por enquanto, mas talvez falem no futuro. Mas esses homens, a gente viu, né, em algumas libertações que parecem sobreviventes de campos de concentração. Né? Então, um dos caras que foi mais chocante a gente ver foi esse Eli Sharabi, que ele era gordinho, tá? Põe uma foto, acho que eu mandei para você uma comparação entre ele antes e depois. O Eli Sharabi, de 50 e poucos anos, ele tinha uma esposa, a Liane, que era inclusive britânica, e 2 filhas. Olha a diferença dele depois. Se isso não saiu de campo de concentração, não sei, tá? Então ele tinha 2 filhas adolescentes e tinha uma esposa britânica. E ele, no dia 7 de outubro, ele foi levado, foi sequestrado, e ele ficou sem saber o que aconteceu com as filhas. Todo mundo em Israel já sabia que a mulher e as filhas tinham morrido nesse dia 7 de outubro mesmo. Ele ficou... porque, assim, nas primeiras reféns que voltaram, ainda assistiam um pouco de televisão, porque elas foram mantidas um pouco em casas, e não só nos túneis. Ainda ouviam um pouco de rádio, ainda conseguiam entender. Esse cara, o Eli Sharabi, ele ficou 500 dias quase, sem saber absolutamente nada. Zero. Então, ele não sabia que a mulher e as filhas tinham morrido, e ele soube quando ele voltou. E foi cruel, obviamente, novamente, né, o brainstorming da crueldade, que os caras lá entrevistando ele, né, os documentaristas do Hamas entrevistando, e falando, você está feliz? Você vai voltar, vai encontrar sua família? Eles perguntavam isso aí, nessa hora, essa imagem aqui que está aparecendo aqui, o cara respondeu, estou muito feliz que eu vou encontrar minha família, e ele sabendo que a família tinha sido morta no dia 7 de outubro de 2023. Tá? Então, ele perdeu 60% da massa corporal dele, ele voltou com 44 quilos, tá? E ele sentou para dar uma entrevista para a Ilana Dayan, que é a maior entrevistadora aqui de Israel, é maravilhosa, de origem argentina também, né, latino-americanos, nós, e ela entrevistou ele, foi ontem à noite, o país inteiro parou para ver, porque estava todo mundo esperando, ele foi solto só 10 dias atrás, muita coragem dele de sentar e já falar, inclusive ela pergunta para ele, ela fala, eu não sei como perguntar para você, eu não sei o que perguntar, o que falar, tem certas coisas que você não quer que eu pergunte, e aí ele fala, não, pergunta tudo, comigo você pode perguntar tudo, a gente pode falar de tudo, tudo é transparente comigo, você pode perguntar qualquer coisa que você quiser e estou aqui para falar. Quer dizer, o cara foi muito aberto e ele deu uma entrevista de, sei lá, um tempão, e eu quero mostrar algumas partes. A primeira parte que eu vou mostrar tem uma legenda um pouquinho maior, por isso que eu quero mostrar esse corte, em inglês, a legenda em inglês, depois eu comento um pouco para as pessoas que não entendem inglês, mas para vocês terem uma ideia do nível das coisas que ele contou. אילנה, את יודעת מה זה לפתוח מקרר? שאנשים יחשבו טוב טוב בבית כשהם פותחים מקרר, זה עולם ומלואו. זה עולם ומלואו לפתוח מקרר. המושג הזה בכלל, של אדם חופשי שיכול לקחת משם פרי, או ירק, או ביצה, או מים, או שק לחם. על זה אתה חולם כל יום. לא אכפת לך מהמכות שאתה חוטף, אתה חוטף מכות, ושוברים לי צלעות. לא אכפת לי. תן לי עוד חצי פיתה.
אפשר להסביר את התחושה של הרעב? אי אפשר. זה הבטן שנדבקת לגב? בטן שנדבקת לגב, אבל אתה כבר רואה את הבטן שלך ממש נכנסת פנימה באיזשהו שלב, אתה לא מאמין שזה קורה לגוף שלך. בתקופות הגרועות זה אומר שמה אוכלים? בתקופות הגרועות אוכלים פעם ביום קערת פסטה, וזה האוכל לכל היום? שזה 250-300 קלוריות. ליום. ליום, שזה 10 ממה שאני צריך. ואם זה קורה יום, יומיים, זה לא נורא. במשך חצי שנה אנחנו אוכלים את הכמויות האלה. חצי שנה, יום-יום. כשאתה מבקש עוד משהו ופתאום זורקים עליך איזה תמר יבש, זה נראה לך כמו הארוחה הכי טובה בעולם. כל דבר כזה זה הצלה. Então, eu vou só falar um pouquinho para quem não entendeu o hebraico, óbvio, o hebraico, o inglês também muito rápido. Ele falou que as pessoas não sabem o quão maravilhoso é você ter uma geladeira, você poder entrar, abrir a geladeira e pegar uma fruta, pegar uma água, pegar um pedaço de pão, que ele sonhava com isso, sonhava, isso era um sonho, e ele falava que é isso que importa. Mesmo quando eles batiam nele, surravam ele, quebraram as costelas dele, e quebraram as costelas dele, tudo que ele sonhava era com a comida, e porque eles davam para eles uma pita por dia, um pão árabe por dia, ou um prato de macarrão para o dia inteiro. Ele falou 300 calorias por dia que ele comia durante 6 meses, foi assim, ele falou. E aí ela perguntou como é que é sentir fome a esse ponto. Ele falou, não dá para dizer como é que é sentir fome. Você vê o seu corpo, né, diminuindo, a sua barriga diminuindo. Tem uma hora que não aparece aqui, mas ele conta que quando ele viu os outros reféns que foram soltos com eles também, super magros, ele falou, e porque ele não viu o espelho, né? Ele não se via, ele não sabia como é que ele estava, né? E aí, quando ele viu os outros reféns, ele falou, caramba, será que eu estou assim? E ele estava assim, né? Estava assim. Ele falou também que ele tomava banho uma vez por mês, com um pouquinho de água, um galão de água que dava uma vez por mês. Tem um outro vídeo que eu queria botar, o comecinho desse outro vídeo, depois eu comento um pouco mais também, que é a mesma entrevista, mas numa outra parte. 3 הימים הראשונים, אני כפות בידיים מאחורה, כפות ברגליים, עם חבלים שקוראים לי את הבשר, קצת אוכל, קצת מים ביום. אני זוכר שאני לא מצליח להירדם מהכאבים, כי גם החבלים כבר בתוך הבשר, וכל תנועה אתה רוצה לצרוח, וגם אתה כפות עם ידיים מאחורה, אז הכתפיים נורא נורא כואבות, ושום תנוחה לא מספיק טובה. ואז יש רגעים שאתה פשוט מתעלף. אתה מתעלף, אתה מאבד את ההכרה, מתעורר אחרי 2-3, והכאבים ממשיכים, ואני מתחנן בפניהם שיורידו שיעבירו לפחות את הקשירה של הידיים קדימה, ואז אני אהיה רגוע, הכל יהיה בסדר. והם לא מסכימים, אבל אחרי 3 ימים מורידים לנו את החבלים. רק לפני רגע היית חבר קיבוץ. Acho que você pode parar. ושתי בנות. O que ele conta aqui é que ele foi levado e com as mãos para trás, né? Atadas para trás, os pés atados, as mãos atadas. E ficou 3 dias com a mão para trás, e ele não conseguia, sem comer, né, um pouquinho de comida, só uma coisa assim, que ele pediu, pelo amor de Deus, para os caras atarem as mãos dele para frente, pelo menos, né? Enfim, horrores. Outras coisas que ele contou, uma outra coisa que ele contou também é que toda vez que algum ministro da extrema-direita israelense falava alguma coisa, principalmente no estilo vamos diminuir a comida também dos presos palestinos, vamos, sei lá, essas coisas que a extrema-direita fala, vamos diminuir a visitação das mulheres, seus maridos nas prisões, não sei o quê, os caras, os guardas do cativeiro entravam lá e batiam neles,
diminuir ainda mais a comida. Falava, o seu ministro falou não sei o quê, você não vai comer hoje. Quer dizer, que tudo que saía na imprensa israelense, eles assistiam, os terroristas do Hamas, e se ficava com raiva de alguma coisa, eles batiam neles. Então ele pediu responsabilidade para a imprensa e para os políticos, claro, porque quem leva no final a surra, quem leva são eles, que estão lá no cativeiro, que são surrados por causa de coisas que se diz em Israel. E outra coisa que eu quero falar, só para terminar essa parte do Eli Sharabi, ela perguntou, a Ilana Dayan perguntou para ele por que você está falando, né? E ele falou principalmente por causa de um refém chamado Alon Ohel, que é um menino de 22 anos, que em um certo momento ele encontrou com ele, e ele estava com ele nos últimos dias, antes de ser libertado. E o Alon Ohel é um menino de 22 anos, um pianista que foi... eu tenho umas imagens dele. Eu vou explicar um pouco que imagens são essas, mas dá para ver o Alon, né, o cabelinho assim e tal, um pianista. E a família dele começou, inclusive, um projeto chamado The Yellow Piano, em Nova York, em vários lugares, porque o Alon ele é um pianista que ele se apresentava no mundo todo. E na primeira foto aqui vocês veem 100, porque isso foi uma palestra que eu fui quando fez 100 dias do cativeiro, agora já são 500. Quando fez 100 dias do cativeiro, eu fui numa palestra da tia dele. Na verdade, a tia dele foi para a empresa onde eu trabalho, a empresa onde eu trabalho pediu para a tia dele ir lá e contar a história do Alon. E ele ainda está lá. Faz 400 dias, vai mais de um ano essa palestra. Tá? E ele ainda está lá. E ao que tudo indica, ele está perdendo a visão, porque ele foi... Não sei se ele recebeu alguma coisa, um tiro, alguma coisa, que ele meio que já quase perdeu a visão de um olho, segundo as testemunhas dos caras que encontraram ele lá, e está começando a perder a visão do outro olho também. Então a família está desesperada, pedindo pelo amor de Deus para salvar o Alon, porque ele, enfim, pianista, perdeu a visão, vai perder, um menino de 22 anos. E aí o Eli conta, para mim foi a parte que eu mais chorei assim, na entrevista do Eli Sharabi, né? Que ele conta que ele recebeu a notícia de que ele ia ser libertado, e ele estava com ele e estava com um outro, acho que foi um cara que foi o Elia Cohen, também estava com ele, eram os três, o Eli Sharabi, o Elia Cohen e o Alon Ohel, que o Eli Sharabi me falou que ele meio adotou como filho, né, lá. E quando avisaram que o Eli ia ser libertado, e falaram, sai aqui, você vai sair agora, o Alon segurou na perna dele e não soltava a perna dele. Falou, não, de jeito nenhum, não. Começou a gritar e segurar na perna do Eli Sharabi, e os guardas do Hamas tiveram que, à força, tirar ele da perna do Eli Sharabi. E demorou 15 minutos para acalmar o Alon Ohel do desespero que ele estava de perder o Eli Sharabi, que era uma espécie de pai dele, adotivo no cativeiro. E aí ficou só o Alon Ohel e o Elia Cohen, e o Elia Cohen saiu semana passada. Está só o Alon Ohel agora, sozinho lá, perdendo a visão, menino de 22 anos. Imagina como é que ele deve estar fisicamente também, deve estar pesando 40 quilos também. Então é horrível. Ele falou, por isso eu vim dessa entrevista. Eu vim dessa entrevista porque eu quero pedir muito, pelo amor de Deus, libertar todo mundo, mas eu vim pelo Alon, pedir para tirarem o Alon o mais rápido possível de lá, porque ele está sofrendo horrores. É uma tristeza, né, Dani? Todos esses relatos, a gente, né, cada relato novo que surge enfim, dos reféns, são coisas que vão além da nossa capacidade de imaginar o sofrimento, as condições, a brutalidade. Você vê que a maioria dos reféns voltam meio corcundas, assim, né, encurvado, porque os túneis super... A gente viu ele, Sharabi, tá com dentadura. Assim, Tanto que ele tá falando meio assim, que ele perdeu todos os dentes, entendeu?
tem condição nenhuma de você comer 300 calorias por dia e não perder todos os dentes. Não, e comendo coisa, né? Comer era macarrão, pão, né? Que não dá estabilidade nenhuma pros dentes. Eu lembro que em Tel Aviv, na Praça dos Reféns, tem um piano, né? Se eu não me engano, em O piano do Jerusalém Alon, também tem perto da prefeitura ali. Eu lembro de é o ter um projeto piano lá. do piano amarelo do Alon. E aí uma das explicações com o guia lá, e aí ele falou, né, da mobilização da família, mas, enfim, é de uma tristeza imensa. A gente vai deixar o link aqui dos dois trechos, né, É, da primeira com a legenda maior e desse segundo que a gente passou, que é um vídeo um pouco mais longo, de quase 6 minutos, aí tem a legenda em inglês. A gente sabe das dificuldades que tem, mas acho que em breve também alguns veículos devem traduzir em português também. português. E eu É, sugiro também que as pessoas entrem no Instagram, tem a página do The Yellow Piano, Ieno, né? Que a família mantém todos os dias. A família deixou tudo que estava. Todos esses parentes de todos esses reféns pararam a vida toda. Tudo que eles fazem é pedir, pelo amor de Deus, no mundo inteiro para tirarem seus. E quem ousar fazer uma comparação disso com prisão israelense, pode sair. Eu sei que a gente quer aqui no Expresso que tenha milhares de pessoas que assistam a gente. A gente chegou a 18 mil agora, estamos muito felizes. Mas quem fizer alguma comparação entre isso que a gente falou agora e condições nas prisões israelenses pode sair. Eu não quero que essa pessoa assista. Prisão israelense não é prisão turca daquele filme lá turco, não. Prisão israelense é prisão, tudo bem, o cara lá está preso, mas os prisioneiros palestinos ou outros podem estudar, podem fazer bacharelado e mestrado, tem comida, tem estudo, eles ficam juntos lá, tem visitação, prisão. Eles cometeram crimes, estão na prisão. Não é cativeiro estilo pau de arara e pessoas surrando você e quebrando as suas costelas e você comendo só 300 calorias por dia. Quem ousar fazer uma... Não, mas Israel também prende, também, coitados, reféns palestinos. Pode sair. Não quero você aqui no Expresso, porque é uma inversão de valores e é uma inversão é uma ignorância, na verdade, né? É ignorância. Você tentar fazer algum tipo de comparação entre condições de presos em prisões de um país democrático, que tem visitação das mulheres, que o cara pode estudar, que o cara está lá, pode até estudar uma profissão, que o cara, todo dia, eles têm direito a fazer churrasco uma vez por mês, uma vez por semana, uma coisa assim, sabe? E presos no pau de arara. Tá? Só para deixar claro. que foram tirados de casa num feriado de manhã, com pijama, com filho, né? E outro Tiveram lado, que ver a filha sendo morta na frente dele. pessoas que explodiram ônibus, deram facada, que explosão mal sucedida, que condenados à prisão perpétua, sabe, é de um mau caratismo, assim, né? Igual ouvi, né, uma página colocando a Noa Argamani como prisioneira de guerra, você nem soube, né, que estava numa festa com um namorado, curtindo a vida, sabe? É isso, volta, né, Dani? São os negacionistas e um mau caratismo, assim, de gente que não tem compromisso nenhum com a verdade, que não tem nenhum compromisso com direitos humanos, com a vida, tem compromisso só com a narrativa que bem convém com a maldade, porque não tem como você ouvir um relato desse, né, independente de sua posição política, de onde você se encontra, e não, pelo menos não se sensibilizar, não sentir, né, um homem, um pai que perdeu a esposa, a filha. Imagina você nessa condição que não perdeu a dentição, que, sabe, emagreceu, talvez nunca mais recupere o peso, né? Só tem compromisso com a barbárie, com a brutalidade. Enfim, a gente vai ficar acompanhando aqui as próximas etapas desse acordo, né, como que vai ser, e a gente espera que todos os reféns que ainda estão em Gaza volte para casa o mais breve possível. E Dani, entrando no terceiro e último assunto dessa edição do Expresso, parece que saiu um relatório, né, sobre as falhas do 7 de outubro, que, enfim, culminou em tudo isso aqui que a gente vem trazendo aí há mais de 500 dias.
O Exército divulgou um relatório interno sobre as suas falhas de 7 de outubro, por que também não havia quase forças de segurança na fronteira de Gaza, por que ninguém levou a sério a ameaça do Hamas e outros detalhes mais, né? E aí, a gente até fez um post no relatório, eu estava comentando com um amigo mais cedo de manhã, que quando a gente foi entrevistar o sobrevivente, o Rafael Zimmermann, né, tem aqui no YouTube, que ele fala que quando ele saiu do bunker, uma coisa que mais surpreendeu ele foi que tinha mais carros de polícia do que carros e unidades do exército, né? Pois é, na falta de uma CPI, que é o que todo mundo quer aqui, uma comissão de inquérito que inclua também políticos e a tomada de decisão da cúpula política, do primeiro-ministro, da coalizão dele. A gente sabe que tem muita gente aí que deveria ser responsabilizada, que deveria entregar seu crachá e falar, olha, minha culpa é minha, tchau. Né? O Exército resolveu fazer uma coisa interna mesmo. Não política, a política. Então, não foi ouvido político aqui, é só mesmo o Exército falando da sua falha interna como Exército. Assim, vou dar alguns números, né, do que o relatório identificou, depois, para a gente, antes de eu começar a falar sobre os principais pontos do relatório, queria dar alguns números que o relatório revela. No dia 7 de outubro de 2023, entraram 5.600 terroristas que invadiram Israel em várias ondas, não foi só de uma vez só, foi e voltou, 5.600, tá? Em pelo menos 77 pontos da fronteira entre Israel e Gaza. Quer dizer, em 77 pontos da cerca, é uma cerca que tem, né, marcando a fronteira, em 77 pontos da fronteira a cerca foi quebrada, foi cortada, foi, né, destruída. A gente fala, 5.600 terroristas invadiram Israel naquele dia. Sabe quantos soldados israelenses estavam na fronteira nesse dia, naquela hora? Às 6h30 da manhã, no dia 7 de outubro de 2023? 767. Então, tinham 5.600 terroristas contra 767 soldados israelenses, contando meninas que não tinham nem armadas. Tá? Quando fala soldados, não é nem, né, gente totalmente armada. Né? 1.320 cidadãos e soldados morreram. Quer dizer, então a gente fala 1.200, não sei quem, então a gente tem agora o número certo, 1.320. Né? Na época a gente falava 1.300, aí depois passou para 1.200, agora o número certo é 1.320. Cidadãos e soldados morreram naquele dia, israelenses. 251 pessoas em Israel foram sequestradas, né? Nem todos israelenses, teve também tailandeses, né? Filipinos, gente de outras nacionalidades também. E ainda tem 59 reféns lá, como eu falei antes. Tá? Então, vou dar só uma pincelada, porque a gente já está falando bastante, mas é uma pincelada dos resultados. Eles identificaram 5 sinais. A investigação mostrou que altos funcionários, à véspera do ataque, já tinham identificado 5 sinais de atividade em comum do Hamas na noite anterior do ataque, mas acreditaram que não identificavam que um ataque iminente. Quer dizer, houve 5 sinais concretos de que o Hamas iria atacar. Um deles é que todos os cartões SIM, né, dos telefones celulares dos caras do Hamas começaram a funcionar às 6h29 da manhã, quer dizer, ou então um pouco antes, quer dizer, tinha sinais de que havia um ataque iminente e nenhum disse que era um ataque iminente. Então, o primeiro erro. Segundo, a conduta e a tomada de decisão e avaliações de inteligência das forças de defesa de Israel, na noite entre 6 e 7 de outubro, foram baseados em resultados de avaliações falsas sobre o Hamas. Existe o que a gente chama aqui de conceptia, que é a concepção, né, errônea de que o Hamas não estava interessado em guerra, o Hamas, na verdade, é pragmático, é um grupo terrorista pragmático, tudo que eles querem é mandar em Gaza, eles não estão interessados em acabar com Israel, ou destruir Israel, ou matar israelense, ou se eles estão interessados só em ficar jogando foguetinho, né, que durante 20 anos jogaram foguete contra Israel, mataram um montão de gente também, mas vão continuar só jogando foguete, e que existia uma deterrence, né, uma dissuasão entre Israel e o Hamas. Isso tudo estava errado, então, mais um erro. Outro erro, o que aconteceu no próprio 7 de outubro?
O exército não identificou imediatamente o que estava acontecendo, não identificou a gravidade do ataque, falhou em montar uma imagem precisa da situação. Eles só descobriram em retrospecto que a divisão de Gaza, que é uma divisão que fica na fronteira da faixa de Gaza, foi derrotada por horas naquele dia. Naquele dia, por horas, terroristas do Hamas, eles invadiram e conquistaram kibbutzim, conquistaram aldeias e vilarejos israelenses e venceram essa divisão de Gaza. A divisão de Gaza perdeu durante horas o controle do que estava acontecendo na fronteira. Quer dizer, então, é isso. Quer dizer, novamente, não foram analisadas as decisões políticas, é só a questão do exército. A linha do tempo diz assim, às 3h30 da manhã, já tinha gente falando, olha, tem alguma coisa acontecendo na fronteira. Começou às 6h30. Às 3h30 da manhã já tinha telefonema, a gente está escutando os telefonemas agora, entre o pessoal do Exército e a cúpula, falando, olha, tem alguma coisa acontecendo. E aí a cúpula, lá, o chefe do Estado-Maior, o comandante dessa divisão de Gaza, falou, não, vamos mandar 2 drones, 2 drones, foi o que eles mandaram para monitorar lá o que estava acontecendo em Gaza. Às 6h29, quando começaram os ataques por ar, né, pelo ar, aéreos, ataques por terra, que foram esses 77 pontos que foram derrubados, e 5.000 pessoas, quase 6.000 pessoas entraram dentro de Israel, e também por mar, que eles chegaram na praia de Ziquim também, pelo mar, e mataram, todo mundo estava na praia de Ziquim. Essa hora, às 6h29, era estado de normalidade na Força Aérea Israelense e também em todo o exército israelense era normalidade, não havia nada. Naquele momento, 1.175 terroristas do Hamas já estavam invadindo Israel, às 6h29. Às 7h10 foi quando o comandante da Força Aérea anunciou o estado de guerra. Quer dizer, demorou 40 minutos para a Força Aérea declarar estado de guerra. Só às 9h30 é que houve uma decisão de vamos atirar, vamos mandar mais aviões e forças e não sei o quê. Isso tudo isso é mais concentrado na Força Aérea. E às 11 horas da manhã foi quando a Força Aérea voltou realmente a sua normalidade em termos de guerra, né? Quer dizer, então, de 6h30 às 11 da manhã, Israel perdeu totalmente o controle. E foi exatamente nesse tempo, nessas 4h30, que quase todo mundo morreu. Quer dizer, então demorou 4, 5 horas para o exército israelense tomar. E o que está acontecendo? Vamos mandar um avião ou não vamos mandar avião? 4h30, quase 5 horas para o exército israelense acordar e ver o que está acontecendo, e entender que era uma situação muito mais grave do que eles tinham pensado. Tá? E aí, no momento em que a Força Aérea voltou a ativa, digamos assim, eles conseguiram, através do ar, né, em ataques do ar, matar algo em torno de 1.000 invasores, né, 1.000 terroristas, só que também mataram civis, a gente não sabe o número, mas mataram civis israelenses também. Porque do ar você está atirando, você não sabe quem é terrorista, quem é civil. Né? Não existe aqui uma diferença física muito grande entre israelenses e palestinos. Quem acha que tem, não entende nada. Israelense não é europeu, louro, de olho azul, e os palestinos são, né, mais morenos. Todo mundo primo, né? Digamos assim. Não dá para você saber, olhando assim na cara, quem é israelense e quem é palestino. Então, não tinha aí do ar saber. Eles, obviamente, invadiram Israel, não usaram uniformes, eles estavam vestidos de civis exatamente para isso, exatamente para confundir as forças de defesa de Israel, que não saberiam em quem vão atirar ou quem não vão atirar. E é isso, quer dizer, então você tem aqui os problemas dessa percepção, né, dessa percepção, dessa concepção, né, na verdade, a concepção de que o Hamas, na verdade, queria pragmático, não sei o quê, e agora a gente está sabendo que o Hamas já tinha essa ideia, já tinha esse plano chamado os muros de Jericó, né, era o plano do Hamas, já tinha esse plano de invadir Israel, exatamente como fizeram. Esse plano já estava pronto 2 anos antes.
e o Yahya Sinwar, que era o líder do Hamas que Israel matou durante, né, esse último ano e pouco, já só estava esperando a hora certa de colocar o plano na prática. E a inteligência israelense já sabia desse plano, sabia o que era. Inclusive, os próprios palestinos fizeram uma novela, tipo um seriado palestino, mostrando como é. Quer dizer, se você quer saber o que aconteceu no dia 7 de outubro, tem um seriado palestino de 2 anos antes, contando a história de como é que vai ser, ou como é que foi. Quer dizer, um seriado falando como se tivesse acontecido. Né? Quer dizer, então, a inteligência do exército sabia, só que eles não estavam conversando entre si, a inteligência. E nem o chefe da unidade 8200, que é a unidade da inteligência dentro do exército, nem outras partes da inteligência israelense, do Mossad ou do Shin Bet, eles não estavam conversando entre si sobre essa ameaça e não estavam levando sério essa ameaça. Achavam que era tudo, não, é Papai Noel, não vai acontecer novamente. Agora todo mundo acredita em Papai Noel aqui. Agora acabou a inocência de que certas coisas não podem acontecer, porque não aconteceram. Imagina se os palestinos vão fazer isso, não vão fazer. Agora, obviamente, acabou a inocência, Israel perdeu sua inocência de que existe alguma possibilidade de discussão, de paz com o Hamas, existe alguma possibilidade de que vai surgir um Estado palestino agora, né, no futuro imediato, de que existe alguma possibilidade de se discutir com uma liderança em Gaza como essa, e na Cisjordânia, com o apoio que o Hamas tem na Cisjordânia também. Quer dizer, então se perdeu muita inocência, e isso explica também por que muitos israelenses, enfim, estão cada vez mais para a direita, né, no espectro político nesse sentido, não no sentido socioeconômico, mas nesse sentido do relacionamento com os palestinos. Muitos israelenses perderam a esperança de paz. Perderam a esperança de dialogar de qualquer maneira com os palestinos. Quer dizer, o que o Yahya Sinwar conseguiu com o dia 7 de outubro de 2023 foi afastar o sonho de um Estado palestino vivendo ao lado de Israel. Afastar. Eu não sei que geração que vai acontecer agora, entendeu? Porque o público israelense não quer mais saber disso. O público israelense não quer mais saber desse papo. De vão fazer acordo de paz e não sei o que, não. Então, infelizmente, o que a gente tem aqui é um público que perdeu a inocência, perdeu a esperança, e o que esse relatório mostra é que a própria cúpula do exército e da inteligência israelense não podia imaginar que isso poderia acontecer. Ou sabiam desse plano, mas achavam que ele era de mentirinha, que não queria acontecer. Então, realmente, um baque terrível. A gente sabe que o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, o Herzi Halevi, pediu demissão. Ele, inclusive, no próprio dia 8 de outubro, já falou: eu vou me demitir, eu vou agora cuidar do que a gente está fazendo, não sei o que, mas em algum momento eu já vou pedir as contas, porque eu me responsabilizo. Ele se responsabilizou, o ministro da Defesa se responsabilizou, o Yoav Gallant também já não é mais ministro da Defesa. A única pessoa que não se responsabilizou foi o primeiro-ministro. Esse nunca falou que ele é responsável, nunca falou que a falha aconteceu sob a batuta dele, nunca falou: me responsabilizo e vou sair aqui do meu cargo porque aconteceu na minha, né, enquanto eu era primeiro-ministro. Então, você tem aqui a tomada de responsabilidade por todos os líderes militares né, ligados a essa parte militar, e a gente não tem tomado responsabilidade nenhuma pela cúpula política. A gente traduziu a matéria do The Time of Israel, que traz, né, que conta um pouco sobre né, esse relatório. A gente vai deixar aqui na descrição. Também não sei se você viu, Dani, eu assisti, muito boa. Acho que eu vou deixar aqui também a entrevista do Yoav Gallant no Coming Back Podcast. Assim, uma entrevista fantástica, que o Yoav Gallant, acho que os políticos, as autoridades brasileiras de outros países, assim, sem entrar no mérito, acho que tinha que aprender, porque senti que ele deu a cara a tapa ali para falar, né? Tem um momento que me marcou muito, que quando ele foi eu não lembro qual kibbutz que era,
e ele conversa com a moradora e ela só fala, ele fica quieto, ele fala, o meu lugar ali era disputa, ou seja, né, meio Niroz, que foi Niroz. Niroz. Isso, então já teve a demissão do Herzi O Herzi Halevi Halevi. também, que é um cara que é, sabe, um cara sofisticado, leitor de livros, de pensamento progressista né, um cara também de super alto, né, teor, e Nível ele intelectual altíssimo, nível né? intelectual incrível, e ele imediatamente falou, me responsabiliza, a culpa é minha, eu não percebi, eu não liderei, eu não sei o quê. Também Até outras autoridades, eu lembro que ali no Olho do Furacão também o Yair Lapid perguntaram, se tivesse acontecido com você, você fosse primeiro-ministro, ele falou, a primeira coisa que eu ia fazer era renunciar ao cargo, né? Então, se o Netanyahu estivesse na oposição nesse momento, ele estaria gritando a todos, né? Como ele fez quando, né, teve o indiciamento do Ehud Olmert. Qualquer coisa ele gritaria, tem que renunciar. Agora, com ele não tem culpa de nada. A culpa é só do meu exército, não é minha. com certeza vai dar muito o que falar ainda esse relatório, né, Dani? A gente espera e aguarda uma comissão estadual, federal, né? Viu uma comissão federal Aqui é um estado só, né? sobre. Então é estadual. É porque eu tinha visto algumas, eu acho que foram erros de tradução, estava como Porque a gente comissão chama de estadual. Estado de Israel, né? É como se fosse o Estado de São Paulo, que é um país. Né? Ah, sim. Eu estava na Então, dúvida, né? state, no caso de estatal, não Ah, estadual. sim, sim. Estado, no sentido do Estado. Eu vi algumas traduções aí das traduções automáticas, estava como comissão estadual, mas é uma comissão federal, né, de apuração, e com certeza vai dar muito o que falar. Vou deixar todos esses links aqui na descrição, basta clicar e acessar. Com isso, a gente vai chegando ao fim dessa edição do Expresso Israel. Quero agradecer a Dani por trazer, né, essas atualizações, comentar aí de perto, trazer todos nessa entrevista do Elixarab, todos esses números aí do relatório e do como que foi o 7 de outubro, nos primeiros momentos iniciais, que a gente vai sabendo, começando a descobrir agora. Agradecer também a você que chegou até o final. Não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, sua inscrição no seu canal e o seu comentário aqui embaixo, já que é muito importante a participação da audiência. Não esqueça também de compartilhar nas suas redes sociais, no Facebook, no X, no WhatsApp, no Telegram. Acho que é muito importante essa divulgação, né? Igual também fala divulgação boca a boca, só que nas redes sociais, porque às vezes a gente acha que não ajuda, mas ajuda bastante o programa e o canal chegar cada vez mais longe. Desejar também um bom carnaval, que todo mundo possa pular, brincar, se divertir com muita responsabilidade. E até sexta-feira que vem. Tchau, gente. João, vou te